Olá, nono ano, estamos aqui para mais uma videoaula e essa é a videoaula de revisão para a prova. Então, aquilo que você precisa saber para fazer uma boa prova, beleza? Nós estamos estudando nesse capítulo as décadas de 30 e 40, que foram 20 anos em que aconteceu muita coisa no mundo, né? Então, que marcaram a história da humanidade, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, né? Então vamos lá. Primeira coisa, nós estamos falando de um período entre guerras, né? A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, 1917, né? Então nós estamos falando de 1918 até 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, voltando à Primeira Guerra Mundial, como é que ela terminou? Ela terminou com o Tratado de Versalhes, né? Vocês lembram lá que nós estudamos muito o Tratado de Versalhes? Nesse tratado, a Alemanha foi considerada responsável, né, por toda a Primeira Guerra Mundial, teve que pagar altas multas, perder território, né? Então a Alemanha ela saiu humilhada, né, no Tratado de Versalhes. Eles achavam, né, os franceses, os ingleses, né, eles acharam que com o Tratado de Versalhes eles iam impedir que a Alemanha provocasse uma nova guerra, né? Só que aconteceu o efeito contrário, né? Os alemães saíram tão humilhados no Tratado de Versalhes que isso serviu de motivação para que eles provocassem a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Por quê? O que nós experimentamos nesse período entre guerras, né, de 1918 a 1939? Uma grave crise econômica, né? Então a Europa estava destruída pela Primeira Guerra Mundial, né? Todos os países destruídos, principalmente a Alemanha, também a Itália, né? E todos eles estavam descontentes, a Alemanha e a Itália, né, com o Tratado de Versalhes, tá certo? E com isso surgiu então sistemas políticos autoritários, né, que queriam fortalecer, né, as suas nações, que é o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, né, que eram nacionalistas, eram conservadores, eram antissocialistas, né, porque também diante de toda essa crise econômica, o socialismo que já tinha, né, se estabelecido na Rússia, começou a chegar nesses países da Europa. Então, para lutar contra o socialismo, né, surgiram estes sistemas políticos autoritários, beleza? Então, assim, o contexto da Europa é isso, né? Essa grave crise econômica, os alemães e os italianos descontentes com o Tratado de Versalhes, e isso foi palco para o surgimento desses sistemas políticos totalitários, beleza? Aí agora a gente volta para o Brasil. O que estava acontecendo no Brasil nesse período? Nós tínhamos no Brasil, até 1929, a política do café com leite, né? Que os estados de Minas e São Paulo se alternavam no poder, né? Era o fim do governo de Washington Luiz, e Washington Luiz ele deveria indicar um mineiro, né? O Washington Luiz era paulista, ele deveria indicar um mineiro para a sucessão presidencial, né? Só que ele indicou um paulista, Antônio Marcos, né? Então isso provocou revolta entre os mineiros, né, que se uniram com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba, né? Então do Rio Grande do Sul, que foi, né, a chamada a Aliança Liberal, né? Então eles se uniram e Getúlio Vargas ele então liderou, né, esse movimento. Getúlio Vargas ele era gaúcho, ele liderou esse movimento, então aplicou um golpe, né, no ano de 1930, e assim então assumiu o poder Getúlio Vargas com apoio de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, beleza? Então aplicou um golpe.
E Getúlio Vargas ele assumiu, né, com o compromisso de formar uma nova Constituição, de convocar eleições, só que já tinha chegado em 1932, ou seja, já tinha 2 anos no poder, ainda não tinha escrito a Constituição e ainda não tinha convocado eleições, e nem dava sinais de que ia fazer isso. Aí os paulistas se revoltaram, né? Aconteceu a chamada Revolução Constitucionalista, lá em São Paulo, tá certo? Então, eles organizaram um exército popular que começaram a reivindicar, né, que fosse reescrita a Constituição e que fossem convocadas eleições. Getúlio Vargas mandou as tropas federais, né, para combater esse exército popular em São Paulo. Claro, né, as tropas federais venceram e só que mesmo vencendo, né, Getúlio Vargas ele atendeu a algumas reivindicações dos paulistas, né? Mas como resultado ele escreveu, ele aplicou um golpe, né, dentro do seu governo até 1937. Aí ele escreveu uma Constituição chamada Constituição Polaca ou Constituição de 1937, que foi a terceira Constituição republicana no Brasil, né? Nessa Constituição ele aplicou um golpe dentro do golpe, né? Porque agora já não havia, ele já começava a concentrar mais poderes nas suas mãos, né? Então ele começou a assumir plenos poderes, né? Dissolvendo o Congresso, criando um órgão de controle da imprensa, nomeando interventores militares nos estados, né? Então, com isso, ele concentra grandes poderes, é o chamado golpe do Estado Novo, que dura de 1937 até 1945, beleza? Então, esse foi o governo de Getúlio Vargas nessa década de 30 e 40. Ao mesmo tempo, né, ele criou diversas leis trabalhistas, né? A chamada consolidação das leis trabalhistas, que garantia direitos aos trabalhadores. Por isso ele ficou conhecido como pai dos pobres. Ao mesmo tempo, um grande ditador que perseguia opositores, que controlou a imprensa, que concentrava todos os poderes políticos na sua mão, mas ao mesmo tempo ele promoveu a industrialização do Brasil, o primeiro surto de industrialização do Brasil, e criou as leis trabalhistas, né? Então, um governo aí dúbio, né? Ao mesmo tempo protetor dos pobres, mas centralizador no poder, tá certo? Aí a gente se volta lá para a Europa. E eis que a Europa, então, entra em guerra novamente, né? Como eu falei, por causa do Tratado de Versalhes, né? O descontentamento da Alemanha com o Tratado de Versalhes, tá certo? Hitler, né, foi um personagem, ele era militar, lutou na Primeira Guerra Mundial, ele estava descontente com o Tratado de Versalhes, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, né, e nesse livro ele disse lá as razões da Alemanha estar na situação que estava. E ele ganhou então apoio popular, né? Fundou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. Esse partido nazista era um partido de extrema direita que lutava contra o socialismo, que era antissemita, ou seja, queria que os judeus, né, fossem expulsos da Alemanha, porque eles foram um dos responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, e pela Alemanha estar na situação que está, né, então ele foi ganhando apoio popular, e com esse todo o apoio popular que Hitler foi tendo na Alemanha, ele chegou ao poder, né? Implantou então o nazismo, né, como sistema de poder. E uma das características do nazismo era desenvolver, industrializar e militarizar a Alemanha, ou seja, romper com tudo aquilo que foi assinado no Tratado de Versalhes. Então a Alemanha queria conquistar mais territórios. E o que fez? A Alemanha invadiu a Polônia, né? Quando a Alemanha invade a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha,
para sair em defesa da Polônia. Então começa assim a Segunda Guerra Mundial, beleza? Então a Alemanha se une com a Itália e o Japão, né? Que o Japão também tinha essa política expansionista, né? O Japão já tinha ocupado a China, né? Também estava expandindo seus territórios. E também tinham em comum, né? Tanto os japoneses, quanto os italianos, quanto os alemães, eles tinham em comum a oposição ao socialismo, né? Eles não queriam que acontecesse nesses países igual tinha acontecido na Revolução Socialista lá na Rússia. Então, fica de um lado a Inglaterra e a França contra a Alemanha e a Itália, e o Japão lutando lá no Oriente contra a China, né? A Alemanha até nesse momento ela tem um tratado, um acordo de paz, né, com a Rússia, só que aí o que os alemães inventam? Eles invadem a Rússia, né? Aí com isso a Rússia também se une com a Inglaterra e a Alemanha, com a Inglaterra e a França contra a Alemanha. Os japoneses bombardeiam uma base militar americana, base de Pearl Harbor, lá no Havaí. E com isso aconteceu em 1941, com isso os Estados Unidos entram na guerra. Até então, a Alemanha, até 1941, a Alemanha ela estava vencendo a guerra. Ela estava conseguindo derrotar os outros países, tá certo? Depois que os Estados Unidos entram na guerra, aí os Estados Unidos começam, né, do lado da Inglaterra e da França, né, aí começa, então o jogo vira. E como a Alemanha tenta invadir a União Soviética, agora também nós temos Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética contra a Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha é então derrotada na Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, quando a União Soviética toma a cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, né? Hitler comete suicídio, então assim termina a Segunda Guerra Mundial na Europa. Só que o Japão continua com a sua guerra. Aí o que os Estados Unidos fazem? Eles vão lá e soltam uma bomba atômica, né, na cidade de Hiroshima e depois outra na cidade de Nagasaki. Com o estouro dessas duas bombas e a ameaça de uma terceira bomba, o Japão então se rende em 6 de agosto de 1945 e assim então termina a Segunda Guerra Mundial em 1945. O que vocês precisam saber para a prova é isso. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, estarei à disposição de vocês até às 17 horas. Bons estudos, boa prova.